E esta mesma liberdade faz com que cada mulher decida, sem compromisso, deitar-se com qualquer um, por dinheiro, porque quer, porque ele é bonito, a barba dele está assim. O mais velho olha para o manjoco, mas espera aí, manjoco? Até o próprio nome, parece ofensa. Os relacionamentos, anteriormente, como é que era? Há pessoas que têm 3 empregos. Acho que estamos a trabalhar demais. Bem, podcast. Ora viva, saudações a você que nos acompanha. Esse é o segundo episódio do Bem Podcast e de início temos dois convidados, esses que vou pedir que se apresentem. Primeiramente temos aqui o senhor Pedro Gaspar. Por favor, de preferência falar um pouquinho mais próximo do microfone. Pedro Gaspar, olha, estava já a me esquecer deste detalhe, de Certo. aproximar-se ao microfone. Sim. Pedro Gaspar. Ok. E o segundo convidado é o... Eu sou o José Garcia, sou mais conhecido por José Romi. Muito bom, muito bom. Essa será uma conversa mesmo amigável, né? Até porque o senhor que vocês veem aqui é à minha esquerda, senhor Pedro Gaspar. Pelo nome já conseguem compreender que eu sou Yuri Gaspar, então tem o Pedro Gaspar. Exatamente. É da família, Sim. família. É da família. E antes de mais, deixa eu dizer aos meus convidados que temos um presente que é habitual no nosso programa. E esse presente está aqui na tela. Se olharem para a tela, tem aqui duas ilustrações, seu Pedro Gaspar. Certo. Ok. Temos aqui duas ilustrações. É um presente do Bem Podcast. Exato. Seu Pedro Gaspar. Mas não vamos e o poder José- adquirir? Claro, vão ter. Vão receber pelo WhatsApp. Eu não sabia que essa era a minha aparência. Oh. Ok. Olha, gostei. Estás a ver? Yeah. Sim, senhor. São os senhores que recebemos hoje. Epá, Gostei do presente. Como eu sou designer, trabalho com designers e não posso fazer tudo sozinho. Já tenho essa identidade visual do podcast, mas essa responsabilidade dei ao Bruno Blessed, um rapaz que trabalha conosco, Certo. muito talentoso, muito... Não, gostei muito. Yeah. Tá Esse muito B criativo. é de Bruno Blessed, Exato. que tem aqui, tem aqui o presente Bem Podcast. Então esse é o nosso presente. Obrigado, A partir gostei. de agora vou sentir-me mais Regozijado. regozijado. Afinal, sou bonito. Tá? Não, mas gostei. Regozijado. Certo. Gostei. Yeah, esse é o nosso presente. Obrigado pelo presente. Ok. Pronto. Yeah. E o tema de hoje é o tema inicial. Né? Como eu disse, é uma conversa amigável. Tem o tema de partida, que é o conflito de gerações. O que é que uma geração tem de melhor que a outra? Eu sou da geração 90, o meu amigo Romi também é da geração 90, mas o nosso pai aqui é da geração 80 ou 70. 70. Bem, é isso. 90, 70. Ok, um pouquinho de preferência, encostar mesmo para... Ao microfone. Exato, as 70, coisas- geração 70. Exatamente. Boas. Olha, até bem mais profundo. Temos a geração 70, a geração 90 para conversarmos. E vamos falar também da geração 2000. O que é que uma geração tem de melhor que a outra? O que é que podemos aprender com a geração anterior? O que é que temos para aprender com a geração atual? E muitos outros assuntos que vão surgindo no decorrer da conversa. E passo já a palavra ao senhor Pedro Gaspar para, de alguma forma, dizer como vê esse tema, o que entende sobre geração, ou conflito de gerações, o que é que podemos entender sobre conflito de gerações. Assim, de forma resumida, o que é, e vamos ir conversando já agora. Não, tranquilo. Eu daria a primazia ao mais novo, Ok? Sim. mas na cultura tradicional angolana, quimbundo, o mais velho começa a conversa. Ok. Tá? Certo. Então, estamos dentro de tudo isso, então eu vou mesmo começar. Fazer uma introdução muito simples, dizendo que a natureza ela é inteligente. Certo. A natureza é inteligente. Vais ver que enquanto algumas pessoas começam a envelhecer, nascem, e cada dia elas começam a se tornar adultas, Ok. outras começam a substituir.
Veja, é uma substituição automática. Enquanto umas começam a ficar mais velhas, outras começam a tomar o lugar. Certo. Portanto, a natureza ela é inteligente nisso. E então vais ver que quando os mais velhos começam já a ficar cansados, etc, 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 já existe uma outra geração a cumprir com o papel em que o mais velho já não consegue. Certo. Por causa do legado que ele recebe, né? A transmissão da informação é passada através de várias formas, e então há uma reposição. De uma outra geração. Exatamente, uma reposição natural, considero reposição natural do tecido humano. Boas. Portanto, e você não percebe. Você não percebe. Os adultos olham essa situação como uma forma normal, né? Nasceu um filho, etc. E você está alegre com o filho, e mas ele está a substituir já. Percebeste? Há uma substituição automática. Natural, está a substituir já. Sim. Portanto, por isso nunca há um período em que há escassez de seres humanos. Claro. Por exemplo, numa região, numa comunidade, etc., não há escassez de seres humanos. Porque o sentido natural da procriação ocorre, né, de forma natural também, e há essa substituição, então, portanto, da pessoa humana. Exatamente. Do tecido humano. Bonito. Yeah. Vais ver, Sim, para terminar por favor, esse ponto, por vais favor. ver que chega um período em que os mais velhos e os mais novos coabitam juntos. Certo. Há uma coabitação Entre os entre mais os mais novos. velhos e os mais novos. Portanto, é lá onde nasce o conflito de gerações. Porque o mais velho bebeu da experiência do que ocorreu antes. Ganhou muita coisa do que ocorreu antes. Como as sociedades são dinâmicas, tudo é dinâmico. A sociedade é dinâmica, as línguas são dinâmicas, a moda, a forma de ver as coisas, a alimentação, pensamento, e consequentemente o pensamento muda, etc. Certo. Então, estaremos diante de um período em que temos pessoas mais velhas que beberam de uma experiência anterior, de uma forma de vida anterior, de uma forma de se vestir anterior, a alimentação, uma forma antiga, e outra atual, que começa a encarar situações completamente diferentes das que ocorreram anteriormente. Ok. O conflito de gerações ocorre então aqui quando o menor Sim. começa a criticar aquilo que os mais velhos fazem. E quando os mais velhos começam a desprezar aquilo que os menores fazem. Ok. Aqui então é o tal conflito de gerações. Boas. O mais adulto quer vestir-se como anteriormente, conforme ele se vestia antes, né? E isso é que está na alma dele. Na alma dele. Para ele vestir-se é assim. Mas o mais novo, em função das novas tendências, quer vestir-se conforme a atualidade. Isto também que está na alma dele. Acha que vestir-se é assim, manjuco, etc, etc. Quer manjuco. Quer manjuco. Já o mais velho olha para o manjuco. Pô, mas espera aí, manjuco? Até o próprio nome parece ofensa, né? Para mim que sou adulto. Manjuco. Portanto, então começam a nascer aqui. Quero vestir manjuco. Manjuco. A calça yucada, tá chamam isso. Yeah. Mas o mais velho olha isso e diz: puxa, mas como é que um gajo vai vestir manjuco? Calça yucada, bem apertada, que nem facilita a mobilidade, andar, Yuri, andar. O indivíduo não anda bem porque a calça está tão apertada e que o indivíduo não se movimenta bem. Certo. Então, vais ver que aqui agora começa a nascer o tal conflito de gerações. Então, o conflito de gerações é nada mais e nada menos as práticas, né? Os usos e costumes de uma geração anterior e de uma geração posterior. Portanto, essas formas de as pessoas fazerem as coisas, pensar as coisas, realizar as coisas, resolver os problemas, etc., chocam um pouco, não um pouco, choca muito, okay. Exatamente, com aquele que tem as experiências antigas, as experiências
anteriores. Ok. Uau, que interessante. Que definição interessante. José Rumi, Estamos aqui, Yuri. pronto, partilha da mesma opinião. Epá, aqui eu até não devia mais perguntar se partilha da mesma opinião, pela forma como foi bem esclarecida aqui Como o nosso o Cota conceito. falou, né? Yeah, o Cota aqui definiu mesmo de uma maneira clara. Quem não percebeu já, pronto, devias dizer em outras palavras. mas Em outras foram- palavras, o que é que entende sobre conflito de gerações? Boa, já agora muito obrigado pelo convite, né? Eu acho que é um choque de gerações, né? Estamos a falar de, por exemplo, na abertura, o Yuri falou da geração 70 com a geração 90, que é a nossa, o Cota vem da geração 70. Certo. Então, muitas das coisas que o nosso mais velho viveu, né? Educação, crenças, hábitos e costumes, religião, muitas coisas que hoje nós não temos, né? Ao pé da letra, aquela educação rigorosa, aquele estudo como se deve ser, a forma de vestir, o respeitar os mais velhos, o cuidado com a natureza, outras coisas. Hoje nós não temos. Então, essa falha da nova geração, né? De nós, os jovens, acaba por se refletir muito no dia a dia. Então, há um choque, porque o pessoal da geração 70, 80, 90, que acho que depois de 2000 começou a se despoletar numa outra coisa, há esse choque de ideias, porque alguém que teve uma educação muito conservadora, com alguém que tem uma educação bastante liberal, né? Alguém que está muito mais ligado com a tecnologia e alguém que estava muito mais ligado com a nossa cultura, com a nossa tradição. Prontos, há uma variedade de coisas muito diferentes que a gente está a viver hoje, que é esse choque, tipo, dos mais velhos não aceitarem certas coisas. E nós não aceitarmos também certas coisas do tempo dos cotas. Yeah. Então há esse choque de ideias que no fundo também por vezes chega a ser positivo, outras vezes chega a ser negativo, né? Positivo quando os jovens podem realmente aprender ou beber da água dos mais velhos, né? Negativo quando os mais novos estão a abrir demais essa atualidade, né? E deixarmos de fora ou deitarmos alguns hábitos bons que os mais velhos têm. Então, acho que deve haver aí um certo equilíbrio das duas partes para conseguirmos avançar. Certo, certo. Bom, olha, não te sintas mal enquanto eu estiver a mexer no telemóvel, porque estou aqui a responder algumas perguntas, ou seja, estou a partilhar o link para as pessoas terem acesso ao episódio ao vivo nas redes sociais, embora que está a ser gravado, não estamos a transmitir pelo YouTube em direto, mas ainda assim tenho de estar aqui a partilhar. Bom, tem muitas coisas que os jovens acham certas e os mais velhos acham errado. Mas existe um padrão social de comportamento, de visão. E eu gostaria que me dissessem, de forma assim bem mais prática, um dos assuntos que tem se tornado viral e as pessoas falam muito a respeito, sobre o homem provedor. O homem, sendo ele provedor, é aquele que deve sustentar a mulher de todas as formas, até ao ponto de determinar se ela pode ou não trabalhar, por exemplo, né? A pergunta é mais virada a isto. Os relacionamentos, anteriormente, como é que eram? Qual era a responsabilidade do homem que hoje há muito está a se perder, ou as pessoas conseguem ainda manter esta posição? Rominho, como é que acha que o relacionamento hoje da nossa geração está? A geração 90 e a geração 2000. Como é que está em termos de relacionamentos? Prontos. É complicado. É uma pergunta bastante pertinente. Eu acho que os relacionamentos atualmente não estão num bom caminho, confesso. Oh, por quê? Não estão num bom caminho porque a dada altura o mundo foi se desenvolvendo e nos tornamos pessoas muito liberais.
E essa liberdade acabou por estragar muita coisa. Por exemplo, eu cresci no seio de uma família muito conservadora, né? Onde nós, quando tocasse 20 e ponto, estávamos todos na mesa a jantar com os pais. Não, ninguém mexia no telefone, aquilo era jantar e enquanto jantávamos estávamos a ver o telejornal, né? Ou com a Ana Lemos ou com o Ernesto Bartolomeu. E de manhã, cedinho, a gente ia para a escola, voltássemos à tarde, muitas das vezes íamos para a explicação e eu não lembro-me esse período, por exemplo, ver os meus pais a discutirem em frente de nós. Por exemplo, eu não lembro desse período ver os nossos pais a nos permitirem entrar tarde, ir às festas. Prontos, havia um padrão e nós, né, jovens, né, dessa geração ou desse período, enquanto mais novos, bebemos um pouco dessa experiência. Prontos, não é o que se vê hoje, né? Sim. Atualmente, tem muitas correntes dos feminismos, dos machismos e tudo mais, né? Há uma certa... Cada um defende a sua ideologia. Por exemplo, hoje há casais que ele vai para a festa, a mulher também vai para a festa. Ele chega a hora que quiser, ela também chega a hora que quiser. Ele tem há relacionamentos até que eles têm essa liberdade dele poder ser infiel, ele poder ter um relacionamento e ela também poder ter um relacionamento, né? Pessoas acham, sim, isso acontece muito. Ainda assim é relacionamento. É porque eu disse, há uma certa liberdade, porque também o que acontece é que eu acho que nós fomos bebendo muito de outras culturas e a dada altura começamos a nos esquecer da nossa, né? Bebemos muito de outras culturas, por exemplo, as novelas, o que é que as novelas transmitem para nós, né? São novelas mais do Ocidente, né? Então a gente bebe um pouco de coisas erradas e relacionamentos. Há muita coisa que a gente ainda acha normal, né? Por exemplo, essa cena dos telemóveis, das chamadas, dos códigos, das palavras passes. Então, prontos, né? Eu acho que sobre o provedor, a dada altura, nós devemos saber interpretar um pouco, porque o relacionamento de antes, estou a falar já há uns anos, mais lá para trás, por exemplo, as mulheres tinham um papel um pouco limitado na sociedade. Era mais cozinha, cuidarem dos filhos e muitas das vezes cuidarem dos maridos. Por isso é que muitos dos homens ou daquelas figuras importantes no mundo da história, né, de ciências e inovações, tem muito uma mulher por detrás. As mulheres não tinham essa liberdade de inovar muito. Elas ficavam mais atrás dos homens, né? Ficavam mais na cozinha, ficavam mais a cuidar dos filhos. Responsabilidades domésticas. A cuidar dos homens. Então elas não tinham essa liberdade que têm hoje. E certamente que os homens tinham aquele papel de poder sustentar a família, trazer dinheiro, alimentos, né? Poder dar essa sustentabilidade toda. E já a mulher estava mais avincada a tarefas domésticas, conforme você falou. E essa cena mudou um pouco nos dias de hoje. Hoje em dia, a mulher faz as mesmas tarefas que os homens fazem. E recai para quê? Depois tens que alugar uma empregada. Tens que alugar uma babá, porque o mesmo horário que o dono de casa sai é o mesmo horário que a esposa sai. Os filhos muitas das vezes acabam ficando perdidos nessa educação liberal. E quem educa os filhos hoje? São os tablets, são as Netflix, é uma babá que está numa outra realidade, que vem e passa ao teu filho algo que você nem sabe o que ela passa. Porque digamos que a mãe indiretamente acaba sendo a mãe dessa criança, porque ela é quem passa metade do tempo com ela. Metade até não, diríamos. Maior parte, né? 80% do tempo. 80% do tempo. E o que ela transmite para essa criança, né? A criança vai para a creche, né? O que a creche transmite para essa criança? Então, e quando a criança muitas das vezes está em casa, ela ainda vai recebendo muita... Em vez de receber uma educação, aquele pouquinho tempo que os pais têm, em vez de ela receber um pouco de educação, os pais lhe dão mais essa oportunidade de estar
no tablet, na internet, nas Disney e fora o resto. Certo. Então acaba sendo um pouco complicado e pesado demais, né? Para isso. Hoje acho que falar de provedor, acho que perdeu-se um pouco aquele papel. Acho que o provedor ficou mais aquele que traz dinheiro, que dá sustentabilidade à família financeira, né? Certo, como eu disse, este episódio não é bem uma entrevista, mas sim uma conversa. Então os convidados vão falando mais sobre o que vivenciaram, o que estão a vivenciar e o que acham correto ou errado. Deixa aqui mandar saudações ao Marcos, prof do Mundinho, e ao Bacar de Mendonça, que está nos acompanhando no Facebook. Eles, façam perguntas. E vamos agora virar para o tio Pedro. Tio Pedro, o nosso colega aqui, o José Rominho, estava a falar sobre como eram os relacionamentos no quesito provedor. Parece que atualmente as mulheres também querem ser provedoras. Eu agora vou mudar um pouquinho a pergunta. Quem deve ser provedor num relacionamento, afinal? Ora bem, vamos lá responder à questão. Né? Certo. Os relacionamentos amorosos, Amoroso, anteriormente e hoje, claramente. que relação podemos estabelecer? Claramente. Ontem era melhor, hoje é pior, o que é? Para dizer a verdade, ontem foi melhor, hoje está um desastre. Escreva isso. Sério? Desastre mesmo. Escreva desastre. Por quê? Porque anteriormente as coisas eram completamente diferentes. As mulheres não tinham tanta liberdade assim. Vais ver que a liberdade é uma coisa boa, mas era necessário que as pessoas, a sociedade, pudessem ver que vantagens a liberdade traz, até que ponto essa liberdade vai colaborar, vai fazer com que a sociedade se torne melhor, ou até que ponto essa liberdade vai então prejudicar a sociedade. Deixa-me dizer uma coisa. Quem consegue segurar a situação moral, sexual do mundo, quem consegue, vou refazer, Certo. fazer com que a sociedade se torne moralmente sexual boa, uma sociedade não depravada sexualmente, é a mulher. Ok. Sim, é a mulher que tem esse poder. A mulher tem o poder de fazer com que a sociedade se torne moralmente sexual, má, Ok. que as pessoas saiam fazendo sexo à torta direita por qualquer canto, que os relacionamentos se tornam voláteis, que as famílias não tenham consistência, etc, etc. A mulher tem esse poder. Ou então a sociedade se torna saudável. Sabe por quê? Devido à mulher. Exatamente. Ok. Por quê? Essa é a pergunta. Boa. Uma mulher consegue sair, bonitinha, vestida, e dizer que hoje vou fazer sexo com 20 homens. Ela conseguirá esses 20 homens para fazer sexo. Concordem comigo? Claro. Claro. Tem um poder. Agora, saia ainda, o homem, você. Desculpa, tio Pedro. Não importando a fisionomia dela. É mulher, Não, mas até malucas. Você não está vendo malucas A mulher grávidas? se conhece, ela sabe. Sim. Vocês não andam a ver mulheres que comem no lixo concebidas. Como é que ela concebe? Como é que uma mulher maluca está grávida? Você sabe qual é o processo para uma A mulher tem poder. conceber. Claro. Mas o homem não consegue, camarada. Sair e dizer, olha, hoje é X mulher. Não pode. Não tem esse Ao menos que poder. seja por uma via, a via institucionalizada pelas mulheres, a via do pagamento. Pagamento. Está lá a mulher para dizer, me pague. Mas agora, se for pela via da conquista, o que seria normal, etc., o homem O não homem não conseguiria. consegue. Certo. Ou seja, a mulher tem um grande poder de sustentar o mundo moralmente. Vamos só recuar um pouco. Sim. Vais ver que antigamente, quando era o pai a sair para ir procurar alimento, sustento e tudo mais, e a mãe ficava em casa para cuidar dos filhos, etc, etc, lavar a roupa e por aí, a sociedade era outra. O mundo era outro. Era bom para se viver. Os filhos estavam educados.
o pai era um pai mesmo, olhava para a rua, você olha para um pai a passar e consegues ver logo, olha, esse é Esse é o pai. pai. Está a perceber? Certo. Porque 12 horas o pai vai para casa comer, a almoçar em sua casa, com a sua família. Almoço do pai. Certo. Tinha o filho que põe a mesa, etc, etc. Porque a mãe estava lá como tutora para poder organizar todo o ambiente social da casa. E o pai também tinha um lugar próprio. Claro! Era mais ou menos nessa posição Claro. que eu estou, E olha outra na coisa. mesa. As mulheres valorizavam-se tanto que era difícil uma mulher sem marido engravidar. Como é que uma mulher não Sério? tem esposo? Sim, não tem marido, não lhe foi feito o pedido, nem nada. Está grávida, andando aí na rua com uma gravidez. Era difícil. Ou seja, era uma vergonha. Era uma vergonha para a família, para a sociedade, etc, etc, etc. Então era vista mal. Portanto, as mulheres não andavam aí grávidas à toa. Exatamente. Portanto, isso favorecia tanto que a sociedade era uma sociedade saudável, uma sociedade moralmente boa. Só ficava grávida quem tinha um parceiro. Exatamente. Um caso ou outro ocorria, mas era Era visto raro, não? como... Olha, vou aqui lhe contar uma experiência, uma história. É Sim. rapidinha. E, Temos tempo, temos tempo. bom, isso vai estar no temos ar. tempo. Sim. os meus avós viviam numa aldeia, meus avós, Certo. cujo um dos filhos do meu avô, por qualquer coisa, por qualquer acidente, chegou a engravidar uma menina neste bairro. Esta menina não era a esposa dele, nem nada, encontravam-se, sei lá, no capim, sei lá qual era o modo deles de poderem apalpar-se. Sim. Chegou a engravidar. Olha, isso foi um problema sério. Os outros bairros, ouviram a cena, o SOBA sentou, realizaram o problema, pagaram bois, ao ponto dos meus avós depois terem que mudar-se de lá, porque não eram boas pessoas para morar lá, porque tem filhos que engravidam sem que a mesma seja a esposa dele. Perceberam? O produtor está aqui. Perceberam? Sim. Portanto, Sim. a mulher tem um papel importante na moralização da sociedade. Mas olha, aqui surge então o direito. O direito e outras correntes. Verdade. Exatamente, e outras correntes de libertação da mulher para que a mulher se torne livre, etc. E colocam a mulher num estágio normal que o homem. Por exemplo, há quem está a me ouvir aqui e começa já a apontar-me o dedo, está a dizer, olha, está a ver, machista, Machista, estás a sim. ver o problema do machista. Mas olha só, antes de me julgarem, meus senhores, minhas senhoras, Sim. vejam se isso está a resultar em uma positividade. Se a questão da mulher sair também às 5 horas, passar mais tempo com o patrão lá na empresa, não cuidar das crianças, isso está a ser positivo. Se a sociedade, né? O nosso Com essa- internauta Marcos Profit Sim. Mundial está a dizer concordo com o tio Pedro. Boa, Marcos. Boa, porque as coisas são vistas pelo resultado. Não basta trazermos uma lei e aplicar. As sociedades, os estados deveriam começar a ver que lei beneficia o cidadão. Traz uma sociedade mais moral. Sim. Que leis, então, extravasam ou alteram a moralidade. Porque, olha, a existência do ser humano depende do nível de moral que esse ser humano, de que essa sociedade tem. Porque se a sociedade for moralmente muito má, concordo comigo, essa sociedade acaba em pouco tempo. Acaba tanto pelas próprias leis da natureza, porque vamos nos destruindo nós mesmos, Certo. e do ponto de vista religioso, acaba porque depois Cristo vem e destrói, quando a sociedade é moralmente péssima. Yes. Então vais ver que, pegando o fio anterior, a mulher tem um papel muito importante na moralização da sociedade. Essa questão da lei que surge para dar direito às mulheres e as mulheres começarem a operar, a fazer, a exercitar, a trabalhar, a ter as mesmas igualdades que os homens, deixando por detrás um papel importantíssimo para a conservação da sociedade ali, que é a conservação da família, etc. Se olharmos hoje, podemos entender que os resultados são negativos. São negativos. E esta mesma liberdade faz com que cada mulher decida
sem compromisso, deitar-se com qualquer um. Por dinheiro, porque quer, porque ele é bonito, a barba dele está assim. Mas essas razões não seriam suficientes para que uma mulher entregue-se sexualmente a um homem. Está a perceber? Então, a pergunta que me faz, as relações amorosas anteriores e as atuais, como a gente vê, é um desastre. Hoje, as coisas estão completamente banalizadas, que já não conseguimos ter famílias sólidas. Famílias sólidas. Famílias que consigam ser aquelas famílias anteriores. Não vai muito longe. Olha só para a minha geração e olha para a geração anterior. Olha para o número de mães solteiras atuais. Jovens que perderam o senso de paternidade. Porque fazem sexo à torta direita. As mulheres entregam-se de qualquer jeito, não há responsabilidade. O dote é mais entregue pela questão financeira. As pessoas já não se casam, etc. É muita coisa. Então, fazendo uma comparação, por isso é que eu disse, é um desastre hoje. Okay. Era necessário que as mulheres tivessem um travão. Elas têm muito poder. Mulheres, vocês estão aqui a me ouvir. Ouçam, vocês têm um poder. Só que vocês entregaram essa responsabilidade da moralização sexual aos homens. Mas os homens perderam também o controle. Esta responsabilidade é vossa. Vocês precisam valorizar-se mais. Não aceitar deitar-se com qualquer um, de qualquer forma, de qualquer modo, a troco de qualquer coisa, só porque ele é lindo, a barba dele é bonita, o tio dele é o quem é. Essas não são razões. Você deve ser uma esposa, alguém com quem você se deite, tem que ter contigo um compromisso de fazer família, porque o sexo não é qualquer coisa, é uma passagem de energia, é uma transferência de elementos tão importantes que você só dará conta no fim. Não é à toa que quando uma prostituta passa pela rua, ela não está escrita aqui na testa prostituta. Não. Mas você olha para ela, o senso moral do indivíduo consegue entender que esta mulher é uma prostituta. Tá, né? Por quê? Porque ela... Pá, isso está a ser muito interessante. Tá. Olha, o nosso internauta aqui a nos acompanhar pelo Facebook, ele disse, o prof do Mundinho, ele por acaso é mesmo professor e ele tem esse nome, prof do Mundinho. Eu conheço o rapaz, ele é professor do ensino médio. E ele disse, eu concordo com o tio Pedro, até porque se um homem vira uma mulher nua, não importa se ela for maluca, ele pode ter algum sentimento, alguma atração sexual, pode até ficar ereto. Se calhar, é bem possível que aconteça isso, mas se for um homem, se for o contrário, quase que não acontece. As mulheres têm um as mulheres podem olhar para ti, você é maluco ou não, se estás aí, não desperta nenhuma sensação, porque ela claramente tem mesmo um controle bem mais assim assegurado quanto à questão sexual. Aqui, a próxima questão. Teve um ponto em que o tio Pedro falou sobre as mães solteiras, e que hoje temos mais mães solteiras do que anteriormente, até porque era vergonhoso ter alguém que esteja grávida e não tem um parceiro. Mas isso desencadeia aqui várias questões, né? Em Angola ou a nível do mundo está provado que existem mais mulheres do que homens. Isso é um dado científico. Certo. Existem mais mulheres por quê? Porque a dada altura os homens são os que mais morrem, são os que são mais maltratados, são os que mais vão presos e tudo mais, são as pessoas que são mais condenadas. Então, volta e meia, há mais mulheres. Mas naquela altura, se recuamos um pouco, o adultério, não sei se eu estiver errado, que me corrijo, o adultério era como se fosse algo normal, né? Por exemplo, lá no interior do país, era normal te encontrares, por exemplo, meu pai teve 2, 3 esposas naquela altura. Atenção. Né? Nós crescemos, Falaste, desculpa lhe cortar rapidamente, falaste?
tinha 2, 3 esposas. Sim, esposas. Exato. Isso é Mas poligamia. Não, eu quero... Exato. Agora, Obrigado pela correção. aqui o ponto é mãe solteira. Não, eu vou chegar até ali. Vou chegar até ali. vamos a isso. Vou chegar até ali. O que eu quero dizer é o quê? Antigamente nós víamos isso, mas não era um choque. Por quê? Porque ainda era dentro da nossa cultura. Ainda tínhamos aquele hábito conservador. Ele tinha, conforme disse o mais velho, ele tinha 3, né? Mas assumia essas 3. Vivia com elas. E eu olhava o meu irmão, conforme as pessoas dizem, eu não concordo, meu irmão, eu não via ele como meu irmão, eu via ele como irmão porque o meu pai dizia, essa aqui é tua mãe, mas era a madrasta. Então eu cresci naqueles modos educativos. Já hoje, né, as mulheres... Olha, o que estragou muito isso também é o feminismo, conforme o mais velho disse muito bem. Essa corrente que foi se criando pelo mundo. Empoderar as mulheres. Não, mas ela não está a empoderar, ela está a destruir. Por exemplo, o meu colega aqui do painel mais velho falou muito bem. Há uma coisa que está a estragar as mulheres, é o poder. Por exemplo, uma mulher, ela é PCA, por exemplo, Banco Bay, né? Ela se acha empoderada demais, que ela diz assim, não, eu não posso ter marido. Eu tenho muito dinheiro, eu tenho poder, então eu fico com quem eu quero. Está a perceber? Ela namora, que se tu vês as mulheres que estão em nível social. Sim, de top, de poder e estão numa função muito boa, elas dificilmente têm uma relação. Dificilmente têm um marido, porque são autoritárias. Isso, os homens que muitas vezes estão com elas, que não têm o mesmo nível com ela, né, tanto acadêmico como de trabalho, acabam por fugir. Então, normalmente há mais mulheres aí. E depois outra coisa, hoje em dia foi-se notando que ser mãe solteira é algo normal. Foi-se notando que uma mulher que namora com 3, 4 homens é normal. É normal, por exemplo, nós estamos aqui, vem na centralidade do Quilamba, mulheres que têm apartamento e vivem sozinhas, mas têm um relacionamento extra. Se calhar alguém que não pode ser mostrado e tudo mais. Então estamos aí por um caminho muito, muito, muito drástico. Estamos aí por um lado muito, muito complicado. É normal você encontrar hoje mulher que tem um filho, não tem marido, tem carro, tem bom emprego, mas não quer manter. Ela não quer manter por quê? Porque ela sabe que se ela manter, ela vai viver numa família com regras. Quem mante, entra dentro de uma família. A família tem regras, tem um padrão. Aí tem um pai que rege, né? Tem filhos que precisam beber dessa experiência. Ela sabe que vivendo com o marido ela tem horas para entrar. Ela tem trabalhos domésticos por fazer. E ela sente aquilo um peso. Não, eu vou viver com o marido para começar a me mandar mais. Dizer, por exemplo, ela quem não siga a aluna, sabe que aí vão lhe proibir. Então ela vive sozinha. Há quem disse aqui nos comentários que a mulher com poder perde a cabeça. Tipo, a mulher... disse que a mulher, quando tem muito poder, Certo. ela perde a cabeça ao ponto de não precisar, dizer que não precisa mais de homens. Sim. Mas agora, a pergunta que surge é quando falou sobre a necessidade da mulher se divertir. O que é curtir a vida, então, como casal? Existe essa possibilidade de curtir a vida? Existe essa possibilidade, sim. Por exemplo, como é que seria, então? Eu vivo maritalmente. Ok. Existe essa possibilidade, sim. O que acontece? Quando tu passas a ver maritalmente, tu deves criar um padrão para ti, para a tua família. Por exemplo, os teus amigos serem também amigos do casal. Por exemplo, um amigo meu há tempos que convidou-me na apresentação dele. E ele me disse assim, pá, mano, estás convidado para a minha apresentação, vai ser no sítio X. Eu disse, pá, não vou. Ele disse, não vai porque eu disse, porque tu sabes que eu tenho mulher. E tu não estás a me convidar, é mesmo para estás a me convidar sozinho. Então, eu preciso ir com a minha parceira na tua atividade. Né? Então, eu acho que precisamos ter essa mentalidade. Né? Eu posso muito bem me divertir com a minha esposa. Por exemplo, um final de semana, ir para uma piscina com a minha esposa, ir para uma área recreativa com os meus filhos, com a minha esposa. Eu acho isso uma diversão. Okay. Agora, eu não preciso viver sozinho, estar solteiro, para achar que eu estou a viver a vida. Não. E olha que se eu começar a habituar a minha família, conviver com a minha família, com os meus filhos começam a crescer nesse meio, sabem não, o papai e a mamãe trabalham de segunda a sexta, sábado e domingo saem conosco, nos levam no sítio X para brincar, para
passear, fazer alguma coisa divertida. Vamos esquecendo nisso. Eu posso ir na festa com a minha esposa. A Uma diversão é Existem do casal, né? O casal deve... Sim. Ok. Então, cria essa ideia de que não, viver a vida, aproveitar a vida, é só sendo solteiro, é só fazendo coisas negativas, né? Aproveitar a vida de forma errada, ter 2, 3 namoradas, a mulher ter 4, 5 homens, vai nessa festa, vai naquela festa. Epa, não penso que se divertir é só isso. Eu posso muito bem me divertir com a minha esposa. Por exemplo, o aniversário de um amigo, você me convida para o teu aniversário, eu posso ir com a minha esposa. Vamos lá, sentamos, conversamos com o Yuri, te apresenta para Yuri, essa é a minha esposa, e tu me apresentas também a tua parceira a nós, e nós vamos criando esse circuito de casais. Certo. Eu acho que acaba sendo mais educativo, né? Agora, o que tem se visto é que as pessoas ultimamente estão a trabalhar mesmo para se divertir. Estão a trabalhar para se divertir, para pagar os seus vícios, luxos, né? Sem ter algo, quer dizer, sem ter uma continuidade geracional. Okay. O que é que nós temos para dar continuidade à nossa geração? Essa é uma pergunta que tem que ser refletida. Por exemplo, o Cota que está aqui, né? Ele já, só o facto dele ter feito filhos, sobrinhos, que é você, né? Ele já passou um pouco do seu legado para vocês. Vocês já beberam da sua água. Agora a pergunta é, a geração que vem depois de ti, será que tem algo para beber de bom? Isso é algo que devemos refletir. Certo. Muito obrigado pela abordagem. Bem interessante. Os nossos internautas aqui estão a fazer muitas perguntas, muitos comentários. Um deles é o Sebastião Júlio, que teve cá no primeiro episódio. Conheço. Disse, se as mulheres tivessem o poder total do mundo e pudessem se reproduzir entre elas, iam exterminar os homens. Sim. Mas, cada tipo de comentários. Pronto. Mas é só um ponto que eu... Sim. Pode falar. Pronto. Aqui, eles têm outras perguntas. Mas pronto, vamos dar continuidade aqui. Olha, um detalhe... Para todos aqueles que estão a assistir aqui o programa já gravado, cliquem no link, não cliquem no link, leiam o código QR que está na tela à minha direita para terem acesso ao Facebook ao WhatsApp do Bem Podcast, que é lá onde nós colocamos todas as informações, todas as novidades, todos os... tudo e quanto pudermos colocar, vamos colocar lá. E... você que nos acompanha tem alguma sugestão, vai deixar lá nesse mesmo grupo do WhatsApp e dizer aqui já, né, que esse programa é da responsabilidade da TV JB Filmes, que é o canal do YouTube. Podem pesquisar, sigam, compartilhem, deixem likes, façam o que puderem, transmitam essa mensagem para todo mundo que puder ver, porque aqui a conversa está mesmo interessantíssima. Vamos ainda seguir neste ponto que o José Rominha acabou de falar sobre passar a outra geração, a educação que nós temos de passar a outra geração. Falou sobre o ponto de diversão. Qual é o legado que vamos... Exato, qual é o legado? Tio Pedro, temos aqui duas questões. Primeiro, anteriormente o casal se divertia, e como é que se divertiam como casal? Como família, porque aqui o prezado José Romé disse que existe essa possibilidade do casal se divertir, que podem ser os dois e não separadamente. Primeira questão é essa, como é que era esse quesito diversão do casal? E a segunda, como é que podemos, ou como é que era anteriormente passada a informação para a próxima geração? Por exemplo, como é que o tio Pedro recebeu dos seus antepassados a educação que tem hoje. Exatamente. Bom, vamos começar por essa. Olha, foi mais fácil anteriormente passar o legado, né? A geração que viesse, a geração posterior, certo, recebia de forma mais clara, sem perturbações nem nada, o legado. Ou seja, aquilo que eram os comportamentos melhores para se viver em sociedade, como o filho, como o sobrinho, etc. Portanto, por quê?
porque não existia toda uma tecnologia que existe hoje. Foi mais fácil. Ok. As pessoas não tinham telefones, tínhamos televisão, sim. Os telefones eram raros, havia uns telefones fixos. Não existia os tais Facebook, WhatsApp, etc, etc. Então, vamos lá tentar voltar para o passado. Então, as pessoas tinham como organismos para passar o legado estou a dizer aqui, para passar bom comportamento ao filho, boa forma de ser e se estar na sociedade. Sim. As pessoas tinham como, primeiro, a família. Ok. E a família fazia isso com muita facilidade, porque não havia tanta coisa que colocasse interrupções nisso. O filho não vai ficar no quarto, no Facebook, no WhatsApp, etc. Estão todos lá reunidos. A família. Certo. A sociedade é a segunda. A sociedade não era essa sociedade depravada. Era uma sociedade saudável. Quando eu estou a falar em sociedade saudável, estou a falar de se um pai visse uma criança ou um jovem, um adolescente a cometer, podia o repreender como se fosse o pai dele. E essa criança, essa pessoa, sentia-se no dever de obedecer a esse adulto. Eu ainda vivi um pouco disso. Eu também vivi. Porque não era um adulto vingativo do que vemos hoje. Era mesmo um adulto que não permitia que determinados atos que violassem a moral humana pudessem ser praticadas assim abertamente por um indivíduo. Portanto, esse pai iria para lá, vai para lá e depois diz, olha, isto não é assim. E o repudiava, etc, etc. E essa pessoa acatava. Isso a sociedade. Temos a escola também, que é um terceiro elemento. A escola tinha professores. Ministério da Educação, do ensino, né? Sim. E educação. Portanto, vais ver que o termo educação foi aplicado anteriormente. Este papel de a escola não só ensinar, Como educar. mas também educar, isso vimos. Foi mesmo aplicado anteriormente. Por quê? Vais ver que as lições básicas de moral, não é moral, lições básicas de as lições básicas de convivência, Ok. convivência social, eram passadas. Havia a chamada parada. Olha só, o termo confunde, né? Parada, o que é isso? Sim. As pessoas, os alunos, quando viessem de casa, tinham uma Havia uma parada. formatura mesmo. Formatura é mais para as Forças Armadas, né? Mas a parada era o termo em que era usado. A escola anteriormente educava também como se fosse a família? Bom, Isso. ambas educavam, Sim. mas vais ver que a família tem um papel mais importante e mais forte na educação do filho. Certo. Porque é lá onde a criança nasce e convive mais parte do seu tempo. A escola vai lá, a pessoa vai lá para a escola e fica as 2 horas ou 3 de aulas, né? Então é mais mesmo em casa. Ora bem, então vamos ver. Estes autores todos que eu acabo de citar não tiveram muitas dificuldades em transmitir às gerações vindouras os bons comportamentos. Não tiveram. Esses autores não tiveram. Por isso nós, num ambiente de paz e de calma, conseguimos receber. Hoje não, há muita perturbação. Hoje você tem mais tempo, as pessoas passam mais tempo nas redes sociais. Tens outros autores que educam lá, está a ver isso que você está abrindo. Você abre o Facebook, vê lá 9 leis para se tornar rico, 9 leis para se tornar sei lá o quê, 5 leis para ser... É um conjunto de informações que perturbam, impedem o pai. Você não consegue sair trabalhar, camarada, e chegar a tentar passar as informações que você, ou passar então as experiências que você pretende passar. Portanto, são períodos diferentes. As redes sociais têm interrompido essa transmissão de bons comportamentos? Tem sido um grande empecilho. Tem sido. Porque, e depois veja, as redes sociais cuiam.
Tá a perceber? É mais fácil ficar mesmo nas redes sociais. Cuia mesmo, tá a ver? Você fica mesmo lá, vem vídeo, vai vídeo, vem vídeo, vai vídeo, etc. E tá lá, o pai chega e os filhos estão isolados. Estão a receber informações de terceiros. Lá nos quartos, etc. As pessoas estão lá em casa, mas não conseguem entre si conversarem. Mas todas elas ligadas às redes sociais e a conversarem lá nas redes sociais. Mais tempo nas redes sociais. Então, existem os outros fatores, né? Que impedem com que a transmissão do legado, das informações, do comportamento, da educação necessária, passe de forma livre. Passe de forma livre. Hoje as pessoas são mais educadas por outras vias do que pelos pais, que é o núcleo mais importante, a família. São mais educadas fora do que dentro. Por isso a gente vê hoje muita coisa correndo mal. A pessoa olha para o filho e depois começa a se perguntar se este é mesmo o filho que eu nasci. Está a perceber? Este é mesmo o filho, o fulano mesmo que eu nasci e nomeei meu pai, é este mesmo? Pelo comportamento que essa criança adota. E torna difícil trazê-la de volta. Então estamos a viver um período muito difícil. E na medida que o avanço tecnológico vai ocorrendo, esta possibilidade de os pais educarem os filhos começa a ser reduzidas. Por isso, hoje, nós temos homens que se transformam em mulheres. Normalmente. Normalmente. Isso é um assunto muito... Normalmente. Atualmente. E não é uma questão genética, atenção, porque há quem está lá do outro lado vai dizer, não, mas ele é o genes. Não, ele viu nas redes sociais, bebeu demais as informações e depois decide ser. Porque há uma máxima que se diz. Mas olha... Tio Pedro, há uma máxima aqui que tem se dito que no interior do país não tem... atualmente já está a ter por causa... Talvez não está a ter nada. Está a ter aonde? Vai para lá. Eu viajo para lá. Quase que não tem isso, né? Muito, Com frequência. Tipo, as outras províncias, depende muito da área onde tu vais, Yuri. Se tu vais no município sede, mas acho que o mais velho está a falar mesmo lá, na comuna, lá no interior, é difícil. Acho que não tem gays. É difícil. Agora, se você ir, por exemplo, ficar nos municípios sede, aquelas cidades aí desenvolvidas aí, não tem como não ter. Mas se ires lá mais a fundo... Olha, então o que ocorre hoje é o quê? O materialismo. Esse é um outro elemento. O materialismo está tão ligada ao ser humano, ao jovem de hoje, Sim. não é? Que não consegue valorizar o pai se o pai não tiver dinheiro. Se o pai não for aquele que tem posses, um bom emprego, o carro, este não é pai. A pergunta é de onde é que isso surge? Porque até vamos agora entrar nesse âmbito aí os um pouquinho. pais é quem pecam. Vamos entrar um pouquinho Não. nesse âmbito, porque vamos só ver uma coisa. Não sei, na minha geração, na nossa, eu e o Romy, não sei se teremos isso, mas talvez tenhamos, porque os pais de alguma forma estão a passar isso aos filhos. Existem em muitos casos, pelo menos em muitas famílias, eu converso com muita gente, falam sobre esse assunto, que parece que isso é Angola toda, parece que é assim. Temos sempre um ou dois tios ou tias que vivem numa condição absurda em relação ao outro tio. Tipo, são irmãos de pai e mãe ou de pai, mas um vive 10 vezes melhor que o outro e ainda assim se encontram em pedidos, casamento, óbitos, tem aquela contribuição. Há essa separação, há essa diferença monetária, né? E eles quase que não lidam tão bem por conta disso, porque até o sobrinho, o primo não fala bem com quem, porque Mas os isso pais... é de agora, Yuri. Agora, isso é de agora ou... Isso é de agora. É de agora. Isso é de agora. Mas o que é que surge? Qual é a base desse comportamento? O que faz com que os jovens O que é que faz chegar nisso? Será que família... Porque a pergunta que surge é essa. A família é só aquela de casa, pai, mãe, os filhos, só os que estão lá, ou
o irmão do meu pai também é meu pai. O irmão do... Acho que estás a fazer duas perguntas em uma só. Pronto, Mas vamos. eu vou responder a Vamos. primeira, depois eu vou responder a outra. Yeah. Acho que fizeste média de 2 ou 3 perguntas. Na verdade, eu estava aqui a falar com o meu colega de painel quando eu disse que os pais é que pecam, por exemplo, na questão do materialismo, né? A transmissão Sim, por exemplo, eu nasci, né, no município de Quilambaquiás, cresci, vivi um tempo no Palanca, e depois saio do Palanca em 2001, vou para Vila Flor, fiquei para Vila Flor, saí da Vila Flor em 2011. Então, esse percurso todo, eu tive a base. E o que é mais importante? É o fator mesa. Valorizar a mesa. Valorizar a educação do berço. Por exemplo, nós, mesmo pobres, né? A minha mãe e o meu pai passavam nos valores para a vida. Não boicotar o que é do outro. Não procurar ter aquilo que não tens de forma errada, por caminhos não certos. Exato. Então, eu ia para a rua, mesmo porque o mundo suborna. Quer dizer, existem educações que subornam aqueles bons valores, né? Tipo, tu vais para a rua, por exemplo, nós estamos aqui, isso é uma casa, estás aqui com os teus pais, a tua mãe, como é que eles te passam valores, mas a rua é outra escola. Tu sais para a rua, tu vais para a escola, tu tens colegas que tu vais sofrer bullying por vários motivos, né? Por não estares no nível deles, social ou sei lá. Mas tu muitas das vezes consegues resistir a esse bullying. Por quê? Porque tu tiveste uma educação da base. Certo. Os teus pais prepararam-te para aquilo. Está a perceber? Por exemplo, há gente que diz, não, eu se fumei, se eu estou aí, isso é por causa dos meus amigos. Mas o Yuri está aqui, né? Nós vivemos um período na Fiuda, Certo. que a delinquência estava acentuada, no tempo dos dig-dig, né? Estava no pico. E nós começamos a ter amigos que começaram a fumar, começaram a desviar-se em maus caminhos. Mas nós não fomos por quê? Nós tínhamos tudo por aí. Não fomos porque tivemos uma educação bem conservadora. Então, e o que é que hoje os pais passam para nós? Não estou a falar do meu colega do painel. O que é que hoje os pais passam para nós? Né? É o que eu disse daquela hora. Um pai que sai de manhã, sai, deixa os filhos a dormir, volta, encontra os filhos a dormir. Mas aí também a pergunta. Esse é bom pai. Não, eu quero... Vai trabalhar. Vai trabalhar. Ele não sai simplesmente por sair. Não, é o que eu estou a dizer, mas Ele sai porque vai trabalhar. Olha, existe um autor muito forte que influencia o comportamento e educa as pessoas. Sim. Esse autor chama-se Sociedade. Hoje, e não é só hoje, e desde então, a sociedade tem uma força muito grande. Grande parte das pessoas que vocês veem na rua andar, a forma que eles se vestem, como elas falam, como elas pensam, o que elas comem, não são decisões vindas das suas cabeças. Mas assim, o que a sociedade indica, ou impõe. esse é o termo, é isso que elas fazem. Ora, vejamos. Então, hoje, se olharmos bem, para ser você mesmo, para viver os 30 ou 40 anos fazendo as coisas que você gosta e como você gosta de fazer, é preciso combater com a sociedade. Porque a sociedade, por exemplo, tu pões um sapato que tu gostas, mas se a sociedade reprova, você já anda com vergonha. Você gosta, tá sabendo? O sapato é bom, em casa você está lá, põe, é bom sapato. Mas na tua cabeça já começa a ver, pô. E as pessoas quando virem, e basta que as pessoas começam a olhar assim e você entende que não estão a gostar, você já tem vergonha. Portanto, então... Mas o meu colega de painel, desculpa, Vais ver, cortar, sim. não acha que... Falou do trabalho, né? Disse que o pai é bom porque trabalha. Não acha que há jovens ou há funcionários que trabalham demais? Trabalhar demais. Sim. Por exemplo, eu tenho um amigo que ele é gestor de empresas, é diretor de marketing digital. Tipo, de segunda a sexta, ele já passa o dia a trabalhar. E ele ganha um bom salário. Eu não vou aqui falar o salário dele. Mas ele, sábado, ainda, mesmo em casa,
em casa, pega o tablet ou o computador, ainda continua a trabalhar como gestor de marketing. Domingo, que por vezes é aquele dia que ele devia sair com a família, ele vai palestrar, vai aí, vai aqui. E o Yuri sabe bem que há jovens que estão a passar por isso. Há pessoas que têm 3 empregos. Não quer dizer que não é mal, não estou aqui a reprovar que é mal. Há pessoa que tem 3 empregos, tem várias fontes de renda. Mas isso não acaba por beliscar um pouco o convívio com a família, a educação dos filhos, aquele tempinho, tipo, dizer assim, eu trabalho muito, tudo bem, mas vou tirar um dia da semana, que é o domingo ou o sábado, para estar com os filhos. Com certeza. Acho que estamos a trabalhar demais.